Shalom Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família, toda a sua parentela. Que o Eterno abençoe a todo o povo da Teshuvá espalhado pela face da terra. Estamos vivenciando momentos difíceis, estamos vivenciando, o mundo inteiro está, toda a nossa sociedade, toda a nossa comunidade, todos os nossos irmãos ao redor do mundo. Eu digo irmãos, estou falando de todos os seres humanos. Todos nós somos irmãos. Que o Eterno fortaleça todos os lares nesse momento, todas as famílias. Nós venceremos. No nome do Mashiach e Yeshua, nós venceremos. Eu quero terminar com vocês hoje. Tivemos alguns contratempos e não conseguimos finalizar o capítulo 12 de Revelação, Apocalipse. Já vimos duas partes desse capítulo 12, né? A parte 1 e a parte 2. Te encorajo a assistir se você ainda não fez, para poder entender essa última parte, né? É uma continuação, então, obviamente, eu não vou poder ficar voltando para os outros textos. Nós paramos no verso 10. E nosso intuito agora é finalizar o capítulo 12 para o tão aguardado capítulo 13. É claro que todos aqueles que já tiveram uma base com esse capítulo 12 não terão dificuldade alguma de compreensão nos capítulos restantes, até o capítulo 20. Não terão muita dificuldade. Por quê? Porque esses capítulos 13 até o 19, eles seguem uma sequência, uma linha, e vocês vão ver como será importante o que vocês aprenderam nesse capítulo 12 para os demais capítulos. Vamos para o verso 10. O verso 10 diz o seguinte, Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Vashma, e ouvi, Kol Gadol, uma forte voz, uma grande voz, grande. Gadol é grande em hebraico, mas é claro que aqui você tem que traduzir como forte. Uma forte voz, Bashamaim, nos céus, Lemor, dizendo, Ayom, hoje, Ba'a Yeshuat Eloheinu, hoje chegou ou chegará a Yeshuat, a salvação. Veja que a palavra salvação em hebraico é essa aqui, ó, Yeshua, até aqui, ó. Esse tav não faz parte da palavra, é uma flexão que denota justamente a posse do próximo aqui, da próxima palavra, que é Eloheinu, que também está flexionada. A palavra é Elohim, e aqui está o Elohei, e aqui está Eloheinu, ou seja, o nosso Elohim. Esse nu aqui no final é nosso. Então, Yeshuat, a palavra Yeshua é salvação, a palavra salvação, que também é um nome. Yeshua é um nome. Qual o significado de Yeshua? Salvação. Tá? Essa é uma palavra muito utilizada na Escritura, em toda a Escritura. Não é uma palavra inventada, é uma palavra que existe na língua hebraica, no dicionário hebraico. Muito bem. Está em toda a Escritura, desde o livro de Gênesis. Se você quiser saber, por exemplo, a primeira vez onde ela aparece é em Gênesis 49, verso 18. Pode abrir no hebraico e você vai encontrar esta palavra aqui. Vamos lá. Hoje chegou a salvação do nosso Elohim. Gevurato, Gevurá, poder, autoridade, o seu poder, a sua autoridade, o Malchuto, e o seu reino, o Memshelet, Meshicho, o Memshelet, a palavra Memshelet tem a ver com Malchuto, o seu reino, e o reinado, Meshicho, do seu ungido, o reinado do seu ungido, que é a palavra Mashiach, que aqui está flexionada, do seu Mashiach, ou seja, do seu ungido. A palavra Mashiach quer dizer ungido, e o reinado do seu ungido.
apontando claramente aqui para um futuro. O reinado do seu ungido será quando? Quando ele regressar e estabelecer o seu reino. Isso ainda não aconteceu. O Mashiach, ele não reina sobre a terra, ele não reina. Aguardamos ansiosamente por esse dia. Ele ainda não veio para reinar, ele veio trazer retificação, ele veio trazer teshuvá, ele veio trazer arrependimento, ele veio trazer expiação, e depois trará a redenção, ele depois trará o seu reino, o estabelecimento do seu reino. E o reino não terá fim. Será um reino diferente de todos os outros reinos que já existiram na terra, que começaram e terminaram. Começaram e terminaram. Começaram e terminaram. O dele não terá fim. Nunca terá fim. É o que nós aguardamos ansiosamente. Que seja em breve, que seja dentro dos nossos dias. Bekarov, que seja breve, que seja dentro dos nossos dias. Kihurad, pois caiu, pois foi derrotado. Foi derrotado quem? Sotem, a reino. O Sotem quer dizer opositor, vem da palavra Satã. Satã quer dizer opositor, adversário. O adversário. Sotem é uma flexão da palavra Satã. Satã quer dizer adversário. Sotem, opositor. Sotem a reino, o opositor dos nossos irmãos. Asher Amad, que se levantou. Asher Amad, que se levanta. Lisitnam. A palavra Sitnam é uma flexão da palavra Sotem. Se Sotem é opositor, Sitnam, está no plural aqui, Sitnam para se opor a eles, ou para se opor a eles. É uma flexão da palavra Sotem. Sitnam quer dizer se opor a eles, acusá-los. Se você quiser colocar, não tem problema. Lifnei Eloheinu Yom Valaila, diante do nosso Elohim, de dia e de noite, fazendo uma midrash, aqui o texto de Yohanan, entre o império dominante da época, colocado por Yohanan como um crocodilo, um grande crocodilo, ou seja, a mesma figura de linguagem utilizada para os impérios dominantes nos profetas da Escritura Sagrada e também na literatura antiga, como já vimos isso na primeira parte do capítulo 12 de Revelação, fazendo uma midrash, uma comparação. Midrash é comparação entre duas partes, entre duas figuras diferentes. Então, ele faz essa comparação entre Satã, o mal, o adversário das nossas almas, e o império dominante da época, Roma. Tanto que ele chama o imperador romano de adversário, de dragão, ou seja, de crocodilo, de grande crocodilo, da serpente antiga, ou seja, a serpente que engana, aquele animal sagaz, que sorrateiramente engana, traz o engano para que, através desse engano, venha a ruína, a queda, a destruição. Exatamente isso que Yohanan faz. Então, ele faz essa comparação. A comparação do império que vivia acusando os seguidores do Mashiach. Não só os acusando, como também os matando, derramando sangue inocente, tentando frear o crescimento desses que acreditavam que o morto, Yeshua, ressuscitou e está vivo. O morto que o Império Romano executou está vivo. Isso
isso estava alardeando a todos, principalmente ao imperador romano, como eu falei na aula anterior, na parte 2. O verso 11, é muito lindo esse verso 11. Vehem gaviru, e eles, gaviru quer dizer, prevaleceram, alav, prevaleceram por causa, ou pelo, ou sobre, bedam hasé, o sangue do cordeiro, dam é sangue, hasé do cordeiro, ubeedut piem, e do testemunho das suas bocas. Gente, isso é muito bonito, isso me emociona. Velo ahavu, e não amaram et nafsham, as suas almas, ad mavet, até a morte. Vimos essa palavra no estudo que eu dei há poucos dias atrás sobre o corona. Mavet quer dizer morte. Eles venceram, eles prevaleceram no sangue do cordeiro e no testemunho da boca deles, e não amaram as suas almas até a morte. Gente, é exatamente o que eu falei para vocês. Isso eu faço questão de repetir, porque isso toca a minha alma. Isso toca a minha alma. Isso toca a minha alma, sabe? Olha aqui, ó. Aqueles que foram levados para as arenas, principalmente lá em Israel, a arena de corrida de bigas, de luta de gladiadores em Cesareia Marítima, a cidade onde ficava concentrada os romanos quando vinham, os do alto escalão, cidade onde morava, por exemplo, Pôncio Pilatos. Eles colocaram muitos seguidores do Mashiach, muitos com a espada no pescoço para negarem que ele ressuscitou dos mortos. Eles tinham a oportunidade de saírem vivos, eles tinham a oportunidade de deixarem o lugar ilesos, mas não amaram as suas almas. Não foi destruído como Roma, como esse grande crocodilo quis destruir esse testemunho, destruir essa fé. Eles tentaram de todas as formas, mas eles prevaleceram no sangue do Cordeiro, no sangue precioso, poderoso, no sacrifício de Yeshua e no testemunho das suas bocas. Eles não amaram as suas almas, ou seja, eles preferiram morrer do que negar o testemunho do Mashiach. Isso me arrepia. Estou todo arrepiado. Me arrepia sempre, sempre. Porque eu sei que é verdade. Eles que negaram Yeshua quando estavam vivos, quando Yeshua estava vivo, e agora Yeshua morreu, eles vão dar vida por isso? É porque eles viram ele vivo, comeram com ele, tocaram nas suas feridas, onde os pregos ultrapassaram as suas mãos, os seus pés. É o corpo que foi para o sepulcro voltou à vida. É disso que Yohanan está falando. É disso que Yohanan está falando aqui, encorajando aqueles que fossem ler. Eu volto a falar sobre isso porque vale a pena. Mas já falei sobre isso no capítulo 12, na parte 2, no vídeo anterior a essa aula. Não amaram as suas almas até a morte. Eles deram a sua vida por esse testemunho. Ao contrário, o que Yohanan coloca aqui é exatamente um incentivo, porque muitos viram esses homens e mulheres santos, santas, darem a sua vida, morrerem. Muitos podem ter pensado, eles não prevaleceram sobre o grande crocodilo. Yohanan diz,
Eles prevaleceram sim. Isso é prevalecer. Eles prevaleceram porque o reino do Mashiach já está decretado. O reino dele já está decretado. A derrota do inimigo já foi decretada. Ele já caiu por terra, ou seja, ele já caiu, ele já perdeu. Já está decretada. Está vindo. No tempo certo vai vir. E esses aqui que deram as suas vidas, eles não foram derrotados, não. Ao contrário, eles prevaleceram. O importante é o final. O importante não é como começa, é como termina. E aqueles que foram decepados, cortados, furados, queimados, executados no madeiro, esses ressuscitarão para a vida e reinarão com o Mashiach para sempre. E os que os executaram, esses desse sistema maligno, sofrerão as consequências. Terão seus nomes riscados do livro da vida. Bom, vamos lá. Deixa essa parte de livro da vida lá para o capítulo 20, né? Abençoado sejas tu, Adonai. Baruch Hashem. Verso 12. Alken ranu. Ranu, riná, quer dizer cantar. Cantar uma canção. Alken ranu. Ranu aqui é riná, a palavra em hebraico. Ranu é uma ordem, é imperativo. Portanto, alken, portanto, ranu shamaim, cantem céus. Vetsahalu, e exultem até vocês, Hashornim, Sham, vocês que residem ali, Sham, vocês que residem ali. Isso quer dizer, todo o exército celestial, o sol, a lua, as estrelas, e todos que residem ali, os santos que servem ao Eterno, seus mensageiros e todas as classes de seres celestiais que servem ao Todo-Poderoso. Oi! Já vimos isso em Revelação, aprendeu? Oi! Quer dizer, ai! Oi! Lishvei haaretz, ai dos habitantes da terra. O leshornei hayam, e dos residentes do mar, os que habitam no mar. Ki yarad alehem, ki yarad, pois descerá, ou pois cairá, alehem, sobre vocês, a Satã, o adversário. Vahamato, e o seu furor, gedolá, é grande, midato, ele conhece, ele sabe que tiktsar ito. Kitsar é curto, pois curto ito é o tempo dele. Ele conhece, ele sabe que curto é o seu tempo. Por mais que tente, por mais que use os impérios, por mais que os impérios se levantem, o tempo é curto. Todos passarão, todos serão derrotados, todos serão destruídos. Somente o reino do Mashiach será eterno, será para sempre. Agora preste bem atenção. A história volta ao que vimos na última aula. O verso 13 diz: Ve Kireot Atanim, e como viram o crocodilo, Atanim, o crocodilo, Kihurad Artsá, pois desceu a terra, ou seja, pois caiu a terra, pois foi derrotado. A derrota dele. Foi derrotado, não conseguiu o que queria, não prevaleceu sobre a mulher,
não conseguiu destruir a mulher. Destruiu muito dos seus filhos, mas não destruiu a mulher, ou seja, a nação de Israel. E, principalmente, não conseguiu eliminar a ideia, a fé, a confiança de todos aqueles judeus que acreditavam em Yeshua, que ele estava vivo, que ele ressuscitou dos mortos. Isso se espalhou e, ao contrário, o que o Império Romano pensou que ia abafar, que ia terminar, impulsionou, multiplicou-se. Vamos lá. Vairedov Acharei, e depois perseguiu Aishá, a mulher, ou seja, a nação de Israel, Asher Yaldá et Ben Hazachar, que deu à luz o filho, o homem. Já falamos disso na aula passada, então não vou repetir, porque eu precisaria de vários textos para mostrar a vocês, mas isso já fiz na parte 2. Assista a parte 1 e a parte 2. Se você não entendeu, assista novamente com calma, leia os textos, para você poder compreender melhor. Agora, eu quero que vocês observem bastante esses detalhes aqui. Apesar da derrota do crocodilo, que em muitas vezes aqui no texto é feito midrash entre ele e Satã, da mesma forma que Satã é o adversário de toda a alma humana, que foi criado pelo Eterno para apresentar ao ser humano a maldade, a mentira, a transgressão, o pecado, a desobediência, e dessa forma o ser humano poder ingressar na morte, porque o que causa a morte é justamente o que? A desobediência, a transgressão, o pecado. O salário do pecado é a morte. Da mesma forma que ele perdeu essa luta, essa batalha, porque ao longo da história, muitos seres humanos escolheram a melhor parte, escolheram servir ao Eterno. Basta um da humanidade inteira ter escolhido, que ele já perdeu a sua luta. Perdeu. Apesar de muitos dele ter apresentado, porque na verdade ele não causou a derrota de ninguém, ele apresentou. O ser humano é que escolheu, nós é que escolhemos. Apesar que ele teve êxito no que ele foi, o propósito que ele foi criado com esse propósito e teve êxito. Por quê? Porque fez aquilo que o Eterno programou para fazer, apresentar o mal. Mas perdeu porque uma alma que se arrepende vale mais que o mundo inteiro. E quantas almas não já se arrependeram para o Hashem? E continuam se arrependendo. Muito bem, vamos lá. Então há essa midrash que é muito interessante, porque você observa também o seguinte: quantos o Império Romano, ao longo desse primeiro século, não conseguiu destruir do povo de Israel? Quantos o Império Romano não conseguiu destruir daqueles seguidores do Mashiach? Então, ao que parece, ele teve mais êxito do que os seguidores do Mashiach. Não é verdade? Mas é o contrário, porque todos que eles mataram, milhares e milhares depois, abraçaram o testemunho, abraçaram a fé. Apesar de parecer que o Império Romano teve mais êxito, no final é o contrário. A mesma coisa em relação a Satã, o adversário das nossas almas. O verso 14 é bem enigmático. Vaiutenu, e deram la Ishá para a mulher, Shtei kenafaim, 2 asas, Canfei Hanesher, como asas da águia, Hagadol, da águia grande,
né, da grande águia, como as asas da grande águia. Vata'af hamidbará. E voou, Hata'af, e voou, Hamidbar. Hamidbar el hamakom asher ichalkelu otá. Moadim vachetzi mipnei hanachash. Muito interessante, olha só. Deu asas da grande águia para essa mulher voar, e ela voou para o deserto, que pode acolher ela, né? Que pode, Asher Yachkenlu, que pode acolhê-la, Otá, que pode acolher ela. E o tempo que esse deserto poderá, que esse lugar no deserto poderá acolher é Moed, um tempo, Moadim, tempos, ou seja, 2 tempos, e Hetzi, e metade, obviamente, de um tempo. Então eu tenho um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Gente, é a mesma coisa, só que Yohanan, ele utiliza várias formas. Ele utiliza 42 meses, 3 anos e meio, e agora aqui ele utiliza uma outra forma. Ele utiliza um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então eu tenho um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, 3 anos, e metade de um tempo, meio ano, 3 anos e meio. Tudo é igual. 42 meses, 3 anos e meio e um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Tudo se refere aos 3 anos e meio. Sempre. Sempre ele vai trazer 1.260 dias também, esqueci desse detalhe. 1.260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, e agora esse enigma de Yohanan. Um tempo, 2 tempos, já temos 3 anos, e metade de um tempo, 3 anos e meio. O detalhe aqui, você tem que lembrar da Torá, quando o Eterno fala que pegou o seu povo e o transportou como em asas da grande águia e os levou para o deserto. O Eterno repete isso no livro de Devarim, Deuteronômio, e também fala sobre isso nos Salmos. O Eterno levou o seu povo. Claro, é um sentido figurado. É o sentido de estar seguro, porque a águia ela voa bem alto, né? Bastante alto. Então, segurança. As asas é justamente a segurança, o acolher, o guardar. Então, é uma conexão com o povo quando foi tirado do Egito e estava caminhando pelo deserto. E foi cuidado, acolhido pelo Eterno. O Eterno cuidou do seu povo durante todo aquele período. Não faltou água. Faltou por um período para testar o povo, mas sempre tinha água. Também sempre tinha comida. Todos os dias, com exceção do Shabat, caía o man do céu, o maná. E na sexta caía 2 porções. Então o povo tinha o suficiente, né? Para o Shabat também. Abençoado sejas tu, Adonai. As roupas não se desgastaram. A pele deles não se queimou. Eles tinham luz todos os dias. E uma nuvem que os guiava e refrigerava aquele calor do deserto. O Eterno cuidou do seu povo. É a mesma descrição que faz Yohanan. É claro que eles saíram de Jerusalém. Esse termo aqui, esse texto quer dizer, eles tiveram que sair do lugar onde eles estavam. Claro, isso aconteceu dentro desses 3 anos e meio. E para onde eles foram? Entre aspas, para o deserto de vários lugares, para cavernas. Muitos viveram debaixo da terra. Viveram debaixo da terra.
Eu já visitei vários lugares em Israel onde isso aconteceu. Viveram debaixo da terra, moraram debaixo da terra, trabalharam debaixo da terra, produziram azeite, produziram vinho debaixo da terra. Isso é incrível. O ser humano se adapta a tudo. Esse é o, entre aspas, deserto. Não quer dizer que todos os lugares para onde eles fugiram, para onde eles se esconderam, para onde eles foram, que era exatamente deserto. Alguns lugares sim. Mas deserto aqui é mais o sentido de estar midbará, deserto no feminino, é mais no sentido deles estarem longe, em transição, saíram do centro que era Jerusalém. 3 anos e meio é uma expressão de tempo que reflete angústia, dificuldades e provações. Veja, Eliarro, 3 anos e meio sem chover na terra, não foi isso? 3 anos e meio. Eliarro. Os Macabeus, 3 anos e meio do templo profanado por Antíoco Epifânio, até que eles conseguiram, naquele inverno, destruir o exército de Antíoco Epifânio. Uma das maiores vergonhas militares da história. Um exército herdado de Alexandre o Grande, parte do exército de Alexandre o Grande, foi vencido por guerreiros sacerdotais, por sacerdotes. É uma grande vergonha. Antíoco se matou após essa derrota. 3 anos e meio. Período entre a grande revolta, que é esse período aí, que um pouco antes, quando o livro foi escrito, e o livro profetiza esse período, claro, nos mínimos detalhes. O período entre a grande revolta no ano 66 e a destruição no ano 70. É um período que dá, se você fizer o cálculo, exatamente 3 anos e meio. É o mesmo período, né, de profecias das 2 testemunhas. Nós já vimos isso no capítulo 11, não é isso? Capítulo 11, já vimos isso. Muito bem. Vamos seguindo, verso... Eu esqueci de falar da serpente, né? Mipnei Hanachash, da face da serpente. Serpente? De onde saiu serpente? Tá falando de crocodilo e de repente fala serpente. Gente, presta atenção. Muita gente não se atenta, mas perceba que Yohanan, isso prova claramente que a serpente, o crocodilo, o grande crocodilo, a antiga serpente, o grande crocodilo, o adversário, o opositor, é tudo uma coisa só. Tanto que Yohanan cita a serpente no verso 14 e no verso 15, e no verso 16 ele cita novamente o crocodilo. Perceba, verso 15. Vaiaké, e vomitou, a Nahash, a serpente, Nehar Maim, um rio de águas. A serpente vomitou um rio de águas, mipiv, da sua boca. Aharei, Raishá, atrás da mulher, Lishatfá, para arrastá-la, Banahar, no rio. O objetivo desse rio de águas, rio de águas é ótimo, né? Maravilha. Esse objetivo desse rio que a serpente vomitou é também uma forma, é figurado, claro, é óbvio que é figurado. Uma serpente não pode vomitar um rio, mas já vimos no profeta dos profetas exatamente isso aqui. A serpente vomitou um rio para arrastar a mulher, para afogar a mulher, para destruir a mulher. Por que Yohanan utiliza a palavra serpente? Porque vocês viram no verso 9 que Yohanan compara chama esse império maligno, esse império devastador, chamado Império Romano,
de grande crocodilo e chama ele de Satã, chama ele de adversário, chama ele de a serpente antiga. Bom, a serpente antiga é quem? Lembra a serpente antiga de Gênesis? Bereshit? E o que aquela serpente fez? A serpente aparece no capítulo 3 de Gênesis. E ela aparece com um objetivo de enganar o ser humano. E ela engana o ser humano através da sua boca. Ela fala. E ela incita o ser humano a desobedecer ao Criador. Ela mente. E a mentira dela é sutil. Ela fala muitas verdades, mas uma é uma mentira sutil. Quando ela diz que eles não morreriam se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. É a única mentira que a serpente fala. O resto é tudo verdade. Mas basta uma mentirazinha dentro de um copo cheio de verdade para contaminar todo aquele copo. Muito bem. O que é que o Renan está querendo dizer com isso aqui, chamando este grande crocodilo de serpente aqui? Ele quer dizer que esse grande crocodilo, além da força física, ou seja, ele é um crocodilo, ele tem a sua cauda que utiliza com bastante força para derrubar os seus opositores, né? Claro, os seus dentes, as suas presas, toda a sua força. Mas ele também é uma serpente, ele também é como uma serpente antiga, ou seja, ele é enganador, mentiroso. Ele é sutil em enganar, para através das suas mentiras arrastar, afogar, destruir através das mentiras. O diabo do Nero, por exemplo, ele inventou a mentira que os seguidores do Mashiach e Yeshua tocaram fogo em Roma. Ele disse isso. Olha que mentira! Colocando a população contra aqueles seguidores. Foi também uma forma, porque ele executou milhares de seguidores de Yeshua, foi também uma forma dele, através dessa mentira, ele justificar aquelas mortes brutais que enojaram o Império Romano. Então ele inventou essa mentira. O diabo do Hitler, desculpa essas expressões, mas eu estou usando a mesma expressão que o Renan utilizou para o Império Romano e para o Imperador Romano Nero. Ele chama aí no capítulo 12, no verso 9, esse grande crocodilo de diabo, de adversário, de antiga serpente. Entendeu o que ele está fazendo? Essa comparação? É por isso. O Hitler, ele fez a mesma coisa com os judeus. Por que Hitler conseguiu matar milhares e milhões de judeus? 6 milhões de judeus. E o mundo todo ficou assim, parado. E os seus compatriotas ficaram assim também, parados. Não falaram nada. Por quê? Como conseguiu? Através da mentira. Ele inventou várias mentiras. Isso tudo está documentado no Museu do Holocausto. Documentos, meu amigo, documentos. Jogos, ele fazia jogos para as crianças, colocando os judeus como monstros. Os judeus, que não se misturavam, que tinham os seus costumes diferentes do povo alemão, no Shabat, eles ficavam nas suas casas, nas sinagogas. Então, as festas diferentes. Então, muitas ideias surgiam no meio o que é que eles fazem lá? Então, muitas mentiras foram inventadas. Por exemplo, durante Pessah, eles pegavam crianças na rua e sacrificavam em Pessah. Olha que mentira, que absurdo. Essas mentiras foram repetidas tantas vezes que, segundo o próprio Hitler, se tornaram verdade. Diziam que os judeus tinham um plano para dominar o mundo, que os judeus iriam roubar as propriedades deles, iam roubar as crianças deles, que eles eram uma raça de Satã, de Satanás. Utilizando, inclusive, até o próprio líder religioso antigo lá da Alemanha, o
O Martin Lutero, o nome, né? Que escreveu sobre isso. Ele escreveu coisas terríveis contra os judeus. Eu tenho todos esses documentos comigo. Livros que ele fez contra os judeus, dizendo: queimem a sua sinagoga. Eles são raça ruim, raça do diabo. Foi o que Martinho fez, foi o Martin Lutero. Ele falou sobre isso. Pode pesquisar, não estou inventando nada. Está no livro dele, ele escreveu. Produziu coisas boas, mas produziu também muita bobagem também, muito antissemitismo, que gerou muita morte e ódio contra os judeus. Então, eu dei um exemplo de Hitler, são vários líderes que fizeram a mesma coisa. As serpentes foram serpentes, e até hoje existem esses líderes que são serpentes, a serpente antiga, mentirosos. Você tem ideia? Lá na Turquia, a liderança, aquele que está no poder já há muito tempo, fraudando as eleições, né? Odeia Israel. Veja, ele foi o único no mundo todo de líderes de países que odeiam Israel, que chegaram ao ponto de dizer que foi Israel que inventou, os sionistas que inventaram o coronavírus para dominar o mundo. É Hitler. É Nero, o diabo do Nero, mesma coisa. Só muda as pessoas, mas o método é o mesmo. Um rio de mentiras para tentar arrastar, destruir, acabar, colocar o mundo inteiro contra e se repetindo isso. Mas, verso 16, Vatazor, e socorreu a Aretz Laishá, e a terra socorreu a mulher. Vatiptar, e abriu a Aretz et Piá, sua boca. E assim como aconteceu na Torá, isso aqui também está na Torá. A terra se abriu, a terra abriu a sua boca, mesma expressão aparece no livro de Números, quando a terra abriu a sua boca e engoliu os mentirosos, e engoliu os invejosos, Corah e todos que se alinharam a ele. Engoliu as mentiras. Corah, os que se juntaram, ele inventaram tantas mentiras contra Moshe e Aaron. Moshe estava enriquecendo. Moshe, eu não tenho nem um jumento para montar. Como é que eu estou enriquecendo? Tudo é mentira. Que Moshe colocou Aaron como sumo sacerdote por ser seu irmão. Tudo mentira, foi tudo eterno. E o eterno fez: vamos fazer um teste. E aí a vara de Aaron floresceu. E engoliu o rio que vomitou o crocodilo de sua boca. O crocodilo, veja, não foi a serpente, tá vendo? Nas Bíblias, qualquer tradução vai estar assim. Se não é crocodilo, vamos usar dragão. Mas em todas as traduções usa serpente no verso 14, no verso 15, e no verso 16 é o dragão ou crocodilo. Crocodilo não, que as versões não usam crocodilo. Usam dragão. Veja que é tanim, crocodilo, tá vendo aqui? Mas peraí, quem vomitou da boca o rio foi a serpente ou o crocodilo? Não há uma contradição? É uma aparente contradição. Se você não viu o verso 9 desse capítulo, como eu já expliquei na aula passada. Trata-se da mesma coisa. Não são várias pessoas, não é o grande crocodilo, o opositor, a serpente antiga. Não, é tudo uma coisa só. Ali são adjetivos que foram atribuídos ao Império Romano ou ao imperador romano em si. Entendeu? Por isso que no verso 16 ele chama crocodilo aqui, no verso 15 serpente. Não é erro nenhum, não, é porque é a mesma coisa. Ele chamou anteriormente o grande crocodilo de serpente antiga, de adversário, de opositor, e aqui
novamente ele utiliza a questão da serpente para lembrarmos das mentiras, da mesma forma do livro de Gênesis, as mentiras sutis, e da mesma forma como foi esse império. E no verso 16 ele continua falando do crocodilo, que é em si de quem ele está falando desde o começo deste capítulo. Trata-se da mesma pessoa, do mesmo ser, da mesma entidade. Vamos lá. Não fala mais de serpente. Por quê? A serpente e o crocodilo é a mesma coisa, só são adjetivos diferentes. Mas tratando-se da mesma pessoa, que será revelada no capítulo 13, o nome dele, tá? Próximo capítulo. Vai que tsof ratanim, e irou-se o crocodilo, ficou raivoso. Eu tô vendo Nero na minha frente. Haikitsof Ratanim, isso é Nero em pessoa. Essa ira dele. O crocodilo, Al-Haishá, sobre a mulher, ou seja, sobre o povo de Israel. Isso aconteceu exatamente assim. Qual imperador se irou contra o povo de Israel de fato? Justamente, não foi só ele, foram vários depois. Mas você não vai encontrar isso com Augusto, você não vai encontrar isso com Tibérios, você vai encontrar isso justamente com o diabo do Nero. Al-Haishá, sobre a mulher. Vai eler, e saiu, e foi, e caminhou. Le-Hilachem, para combater. Be-Yeter Zariah. O restante ou os demais, Yeter, os demais, Zariá, da sua semente, ou seja, do povo de Israel, dentro do povo de Israel. Mulher aqui não está falando de Miriam, está falando do povo de Israel, já explicamos isso para vocês na parte 1 do capítulo 12. Shomrei, quem são esses demais que se irou esse grande crocodilo? É só lembrar de Nero. Leia sobre Nero. Quem foi que essa pessoa desprezível mais se irou durante o seu império? Os seguidores do Mashiach, que são os que guardam Shomrei, os guardadores Mitzvot Elohim. Eu coloquei da forma que está nessa escrita hebraica, tá? Eu não vou modificar. Eu sei que tá errado, eu sei que precisa de um espaço aqui, né? Mitzvot Elohim. Aqui tem que ter um espaço. Não tem que ter? Tem que ter. Mitzvot Elohim. São duas palavras separadas, diferentes. Mas eu coloquei como está lá, né? Só para conferir. Deixa eu ver se não foi eu que acabei. Pode ser, né? Eu posso ter errado também. Você pode ter errado? Posso. Por que não? Eu sou um ser humano, né? Eu erro bastante também. E o Hanan pode ter errado. Aquele que compilou a escritura, o livro de Revelação pode ter errado também. Por que não? Mas é um erro que dá para ver claramente, né? É o verso 14, não é isso? É o último verso. É o último verso. É o verso 14 ou o verso... É o verso 17. Perdão. Verso 17. Eu vou colocar para vocês o Davar. Olha aí, ó. Tá vendo? Verso 17, ó. Eu vou circular para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Mitzvot Elohim. Tá tudo grudado, tá vendo? Então, eu não posso... Eu sei que tem uma separação. Eu sei que aqui são duas palavras, mas eu deixo como está, como foi feito, porque a gente tem que respeitar cada detalhe. Se colocou junto, tem que ficar junto. Então vamos voltar aqui para o texto. Eu não tinha certeza que eu poderia ter cometido esse erro, né? Eu poderia ter cometido esse erro. Então, tirei essa dúvida. Então vamos lá. Olha que interessante, gente. Aprendam isso.
Isso aqui está no último livro da Escritura Sagrada. Aprendam isso. Quem mais se irou o Nero foi justamente contra os demais da semente da mulher, que são os guardadores dos mandamentos de Elohim, os que guardam os mandamentos de Elohim. Ve'edut e testemunho de Yeshua HaMashiach Itam. E tem o testemunho de Yeshua o Mashiach. Duas coisas eles têm. Primeiro, eles guardam os mandamentos. E a guarda dos mandamentos os levou ao Mashiach, Yeshua. Foi assim que eu conheci Yeshua. Eu conheci Yeshua quando eu passei a guardar os mandamentos. Eu primeiro procurei guardar os mandamentos. Quando eu comecei a guardar os mandamentos, é que eu vim um dia conhecer o Mashiach. Eu não conheci o Mashiach para depois começar a guardar os mandamentos, não. O verdadeiro Mashiach, eu já tinha ouvido falar de um outro ser, né? Um ser divino, um ser mitológico, mas o Mashiach da Escritura Sagrada eu conheci depois que eu comecei a guardar os mandamentos. E aqui também vocês veem a ordem é essa: Shomrei mitzvot Elohim, os guardadores dos mandamentos de Elohim, e do testemunho de Yeshua HaMashiach. E dos que têm o testemunho de Yeshua HaMashiach. Esse é o povo do Eterno. Eu me lembro de Vaikra, capítulo 11, né? Vaikra 11 que diz, olha, você só pode comer a carne de um animal que tenha casco fendido e que rumine. Se ele tiver casco fendido, mas não rumina, não pode. Se ele rumina, mas não tem casco fendido, não pode. Tem que ruminar e ter o casco fendido. Aqui também é assim, viu? Guarda os mandamentos de Elohim e Edut Yeshua HaMashiach Itam. Eles guardam os mandamentos de Elohim e possuem o testemunho de Yeshua. As duas coisas. Eu me dirijo justamente para vocês, que guardam os mandamentos de Elohim e têm o testemunho de Yeshua. Mantenham-se firmes. Vale a pena. Não sejam enganados. Não sejam enganados pela serpente, que vomita sempre, vomita. A pessoa vomita porque o termo vomitar é justamente isso. É colocar para fora uma coisa que não lhe fez bem. É colocar para fora uma coisa que... Então, o vômito, nunca na Escritura Sagrada o vômito é bom. O Eterno também utiliza a questão de vômito sobre a terra. A terra, se vocês transgredirem, a terra vai vomitar vocês. Isso está na Torá. Então o vômito não é uma coisa boa. O vômito nunca é bom. O vômito na Escritura Sagrada nunca quer dizer algo bom. Não, quer dizer algo ruim. Então a serpente que vomita esse rio, ou seja, que vomita essas mentiras, e tem vomitado desde o 4º século até os dias de hoje, rios para ir atrás dessa mulher e tragá-la, para ir atrás desse povo, para ir atrás dos seguidores do Mashiach. Rios vomitados com mentiras, meias verdades, mentiras misturadas com verdades, querendo dizer para você, não precisa você guardar mandamento nenhum. Basta você ter o testemunho do Mashiach. Você não sabe nem então o que é testemunho. Como você vai ter o testemunho do Mashiach se você não guarda os mandamentos? Ele disse, se guardarem os mandamentos, verdadeiramente serão os meus discípulos. Demonstro graça. Escreveu assim o Eterno. Demonstro graça para os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Se você quer ser completo, entre aspas, completo, ou seja, na vontade do Eterno, você tem que guardar os mandamentos e ter o testemunho do Mashiach.
Não pode ter uma coisa só. Porque sempre você estará em falta. Sempre será incompleto. Não adianta ter o testemunho do Mashiach se não guarda os mandamentos. Não adianta guardar os mandamentos se você não tem o testemunho do Mashiach. Você precisa desse testemunho até para entender os mandamentos. Até para te ajudar a guardar os mandamentos. E principalmente por causa do seu precioso sangue, que é o único que purifica os pecados. Um beijo para todos vocês. Até a próxima aula de revelação. Se prepare para o capítulo 13. Mas digo a vocês, esse capítulo 12, ele revela muitas coisas para entendermos os demais capítulos. Se você leva essa bagagem do que você aprendeu aqui, de acordo com essa visão que eu passei para vocês, vocês entenderão bastante os outros capítulos. Não quero dizer que toda leitura que eu tenho feito de revelação é a única forma de ver, que eu não tenho essa pretensão, nunca terei, já falei isso. Não tenho. É a forma como eu vejo, é a forma como eu acredito. No contexto original hebraico, dentro da escritura sagrada, é a forma como eu vejo. Existem milhares de formas de verem o livro de revelação ao longo da história. Muitos tidos teólogos têm feito trabalhos sobre o livro de revelação. Não queremos falar sobre nada disso, sobre o que eles pensam, o que eles não pensam. O importante aqui é a gente trazer a palavra de acordo com como a gente acredita. E eu espero que eu tenha ajudado vocês a compreender um pouco do livro de Apocalipse. É um livro majoritariamente com símbolos, sinais e profecias. Então não é algo simples de se entender, mas se você entende pelo menos a essência do livro, já é uma coisa maravilhosa. Eu já estou feliz por isso. Beijo para você. Que o Eterno te abençoe. Até a próxima. E Mitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permitir. Para o Hashem, abençoado seja o Eterno. Desde já, eu desejo a todos vocês Shabbat Shalom. Que você tenha um Shabbat na presença do Todo-Poderoso. Para o Hashem. Let
That's